Fernanda, muito obrigada. Bom, como funcionária pública, eu realmente prezo por esse espírito de servidora. Então, eu estou plenamente à disposição de todos que estão aqui. Se a gente puder auxiliar, porque o nosso grupo, o Grupo Gestão Ambiental em Pernambuco, ele tem por finalidade exatamente isso, trabalhar a gestão ambiental nas suas diversas dimensões e nos mais diversos locais. Então, sintam-se inteiramente à vontade. Se em algum momento vocês acharem que o GAMP pode auxiliar, estaremos à disposição. E até registro aqui o professor Rodrigo Passos, que é um professor, um dos tantos professores que faz parte do GAMP, e aí nós temos pessoas das mais diversas qualificações acadêmicas e temáticas, né? Vários tipos de engenharia, engenharia civil, engenharia mecânica, mas também temos pessoas dos diversos graus acadêmicos, desde pós-doutores, doutores, mestres e graduandos. Então, estamos inteiramente à disposição de vocês. Bem, a provocação de hoje foi trabalhar dois temas que para mim são muito caros. Educação ambiental, que hoje em dia eu trabalho muito mais na dimensão da educação para a sustentabilidade, e gestão de resíduos sólidos. Então, toda essa discussão de gestão desses resíduos, isso para mim também é muito relevante, porque é uma temática que a gente atua sempre, sempre. Então, eu gostaria de pautar a minha fala em três dimensões: a dimensão educacional, gerencial e tecnológica, olhando a dimensão tecnológica como pesquisa, desenvolvimento e inovação. Não desprezo toda a questão legal, orçamentária, de jeito algum, eu só estou pautando nisso. Se vocês quiserem qualquer produto nosso, qualquer dissertação ou tese, vocês vão perceber que tem uma pegada muito forte em termos de políticas públicas, porque compreendemos que é inteiramente necessário você ter um arcabouço legal para você conseguir operacionalizar. E quando a gente está falando de municípios, me parece que isso é muito mais verdade, porque na hora que você tem esse arcabouço legal, isso lhe dá uma via de acesso, tanto para recursos, como também para processos gerenciais e tecnológicos. Então, esse vai ser o roteiro, eu vou abordar esses três temas e seguiremos na parte educacional. Eu queria muito chamar a atenção para o modelo educacional que o município está adotando. Isso é muito relevante. A depender do modelo, você terá resultados completamente diferentes. Então, eu queria abordar um pouco essa discussão de valores, de como as pessoas colocam os seus conhecimentos e como esse conhecimento ele é enaltecido ou não. E qual o processo que se dá na sala de aula para que a gente tenha um empoderamento de quem está lá. Então, me parece muito relevante no setor educacional a gente dar luz a esse modelo que está sendo adotado, não só no Brasil, mas em diversos municípios. E aí eu chamo a atenção para este evento que a gente organiza, que é o EPESOL, e no EPESOL, no site do EPESOL, eu estou abrindo o site agora, é um evento que acontece desde 2013, e eu chamo a atenção logo de início para ele, porque nós temos material gratuito, material para download para todos vocês. São 17 e-books, o último que a gente lançou este ano, esses três que são roxinhos são desse ano, resíduos sólidos e Covid, mas também nós lançamos resíduos sólidos, gestão e tecnologia, e resíduos sólidos, educação e meio ambiente. Então, veja que tem tudo a ver com o tema de hoje. Mas nós temos um elenco de livros que estão inteiramente à disposição, download gratuito. Ele ainda está com inscrição aberta, não submissão de artigos, mas ele está com inscrição aberta, e aí todos vocês podem participar desse evento, onde vai ter cursos, onde vai ter palestras, e onde vocês vão encontrar técnicos de todo o país. Uma característica do EPESOL é esse. Então, no campo educacional, é muito importante que a gente localize eventos que possam fazer com que a gente cresça profissionalmente. O EPESOL tem por filosofia ser um evento acessível, então a inscrição é 100 e poucos reais.
Se você olhar direitinho, se você for jantar com sua família, vai gastar mais. Então, acho que vale a pena. É um evento que tem essa pegada e a gente está muito preocupado com o Covid este ano, tanto que o tema é resíduos sólidos e Covid. Muito bem. Então, eu queria começar a abordar quais os modelos educacionais e qual o resultado, para vocês pensarem que tipo de modelo eu recebi e que tipo de modelo eu estou apoiando. Acho que a grande maioria aqui trabalhou, recebeu uma educação tradicional, onde o professor falava, e a gente ficava ouvindo, e a gente tinha até que, timidamente, olha, quem tivesse muito coragem é que levantava a mão para falar. E isso acaba tendo um resultado, porque esse processo, ele acaba sendo fundamentado no conhecimento do próprio professor. Então, não há nenhum diálogo entre os alunos, não há nenhum diálogo com a realidade que vai além do que o professor percebe. Então, não existe uma articulação com os temas emergentes, que os alunos poderiam muito bem trazer, dizendo, olha, onde eu moro, na minha rua, na minha comunidade, é assim. Isso não existe. E acaba empobrecendo muito o processo. É como se o professor tivesse uma imensa boca e fala, e os alunos tivessem só ouvidos e ouve, e ponto final. Não sei se esse é o melhor método para a gente reverter a questão da gestão nos municípios. E aí, isso detém uma qualidade, isso não se dá de forma espontânea, esse tipo de educação. É uma direção política. Então, desde o tipo de escola, o tipo de educação, até o tipo de formação, ele vai ter um rebatimento nessa política de educação tradicional. Então, a formação ela é completamente conteudista, e aí esses conhecimentos eles já são pré-estabelecidos. Eu preciso dizer que isso, o que eu estou falando nesse primeiro momento, está à disposição no livro Metodologias de Empoderamento Social, que está disponível no site da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Depois a gente teve uma educação tecnicista, tecnológica, muito relacionada à Revolução Industrial que teve lugar lá na Inglaterra e aqui chegou em 1920, mas com a ascensão de Getúlio Vargas, também houve um segundo processo de industrialização. E aí Getúlio compreendeu que tinha que ter uma educação que fosse voltada para a técnica. E veja que houve a estruturação, a partir de 1960, de várias unidades de ensino tecnológico, técnico, na realidade, e hoje em dia está havendo um certo desmonte disso, né? As antigas escolas técnicas viraram Cefet, Centro Federal de Ensino Tecnológico, e agora estão se tornando institutos federais de ensino tecnológico, saindo um pouco dessa visão de ensino tecnológico propriamente dito. Então, esse ensino é de apoio à produção, de apoio ao próprio sistema industrial. Então, cada um fica ultra especializado numa parte, compreende aquela parte, mas não sabe nem qual é o produto, nem como o produto funciona, nem saberia montar o produto como um todo. Isso tem um sentido, porque Henry Ford, ele, no início do século, determinou uma forma, início do século passado, uma forma de produção que cada um era ultra especialista numa parte, e desse jeito tinha uma produção muito mais rápida do produto. Então, muito bem, essa escola é uma escola tecnológica ou tecnicista, onde a pessoa vai aprender muito bem uma técnica, mas não vai conseguir questionar a técnica, nem vai contextualizar a técnica. Então, a formação também já é de conceitos pré-concebidos e levado ao homem. E até a revolução que a gente está passando, que eu vou tratar isso um pouquinho mais na frente, causa a exclusão do homem do processo produtivo. Então, é bom que a gente pense se é esse tipo de modelo que a gente está adotando no nosso município. E aí a gente chega na educação ambiental. Eu já dei um alerta para vocês que eu não venho usando mais educação ambiental. Eu tenho alguns livros sobre o tema, 2009, 2012, eu escrevi 2 livros sobre educação ambiental, acho que 2014 ainda, e depois eu fui migrando para educação para sustentabilidade. Então, quem tiver interesse de entender um pouco essa diferença, tem uma enciclopédia da ONU, que está na Springer, e lá tem um texto, está em inglês, é de 2019, e tem um outro texto agora, 2021, sobre educação para a sustentabilidade.
Então, não é difícil encontrar esse tema, é um tema que está muito vinculado às ODS da ONU, então eu preciso dizer que hoje eu estou um pouco distanciada da educação ambiental, eu estou olhando de outra forma. Muito bem, a educação ambiental também tem conteúdos que integram, conteúdos que trabalham o processo de ensino-aprendizado, conteúdos que são contextualizados. Então, esse processo de ensino-aprendizagem, ele tem a ver com todas as disciplinas, até a Política Nacional do Meio Ambiente determina que a educação ambiental é um tema transversal, que deveria estar em todas as disciplinas, efetivamente não está. E a tentativa é formar esse ecocidadão. E aí a gente tem uma escola também com esses temas de educação ambiental, tentando trabalhar de forma transversal. Quero crer que no município que vocês estão, isso não acontece, porque é raríssimo a gente encontrar educação ambiental em todas as disciplinas. É isso que a lei manda, mas é muito difícil, porque nem todo mundo tem o preparo para trabalhar essa temática dentro da sua disciplina. Então, digamos, português, matemática, física, química, todas elas deveriam trabalhar preceitos de educação ambiental. Mas, de todo jeito, você tem um conteúdo a ser seguido, mas você tem um diálogo. Então, isso é positivo. Então, a gente já começa um processo de diálogo. Um passo a mais é a educação experimental, uma educação ambiental com experimentação. Vocês podem buscar, nesse caso, o trabalho de dissertação de Leonardo Carrasco, que ele fez no Instituto de Tecnologia de Pernambuco, e ele tem um capítulo todo em cima disso, e nós temos uma abertura de um dos livros, que é o de metodologias, salvo engano, metodologias de empoderamento social, que trabalha também um capítulo todo dedicado à educação ambiental experimental. Então, você vai ter as práticas presentes no espaço educacional, onde o aluno vai poder ver e vivenciar aquelas práticas. Então, digamos, coleta de água de chuva. Então, a escola vai ter essa coleta, e aí ele vai perceber que na casa dele também poderia ter. Então, é uma tentativa de extrapolar as tecnologias através da vivência. É mais ou menos por aí que a gente pensa. Então, quando você tem uma escola ambiental com experimentação, essa escola está adaptada às práticas sustentáveis. Então, digamos, reuso de água cinza do banheiro. Então, existe o sistema de reuso e o aluno entende que aquela água não está indo embora. A água que você lava as mãos não vai embora. Ela vai para a bacia sanitária. E da bacia sanitária, sim, aí esta vai para o tratamento. Então, é compreender como você pode trabalhar em rede, trabalhar em fluxos. Então, a formação é para a ecossidadania e é uma visão de emancipar esses atores sociais para uma ação ambiental. Mas a gente não para aí. Tem toda uma tipologia em cima dessa grade de educação ambiental e a gente chega ao que a gente chama de educação glocal. Glocal é uma palavra juntando global com local. Então, a educação glocal, ela está sendo muito favorecida nesse momento de hiperconexão. Veja que eu estou numa terra que eu adoraria conhecer, Mato Grosso, não conheço ainda, né? Tá na minha agenda quando passar essa fase, né? Quando abrir um pouquinho, eu vou dar um pulo aí, porque é uma terra muito bela, muito linda. Então, eu não tenho oportunidade, não tive oportunidade. Se a gente não tivesse nesse momento, talvez eu tivesse viajado para ir, para dar essa palestra, e todos vocês estariam no auditório. Esse era o formato normal. Agora, nosso novo normal é exatamente essa hiperconectividade. Isso favorece que você esteja em todos os lugares ao mesmo tempo, que você tenha conexões mundiais. Então, a educação, ela pode estar trabalhando na dimensão global o tempo todo. Ela pode ter uma fundamentação global. Ela pode estar discutindo problemas que são locais em outro continente. Então, isso faz com que a gente, em vez de educar o nosso aluno apenas para a realidade do nosso município, do nosso estado, do nosso país, não. Estamos trabalhando com a dimensão do nosso planeta. E isso é muito relevante. E aí eu queria dar algumas dicas em relação a essa educação local e o que é que a gente pode fazer. Então,
Uma delas é esse aplicativo, que aí eu já estou juntando educação com internet, com resíduos sólidos. O Cataqui é um parceiro nosso do GAMP, e ele trabalha com um aplicativo para a coleta de resíduos sólidos. Então, na hora que você tem essa educação que olha para além da sua casa, para além do seu muro, você pode pegar qualquer aplicativo que esteja já operacionalizado no seu município e você fazer a destinação correta do resíduo sólido, desde que você tenha um processo educativo mostrando isso e desde que o município tenha essa pegada para identificar parceiros que a custo zero vão ajudar na gestão do seu município. Então, eu quero deixar só o toque do Cataqui, daqui a pouco eu falo de outros, que podem ajudar na gestão. Muito bem, então, em termos de educação, era por aí que eu queria trabalhar, que a gente tem diversos modelos, e esses modelos, eles interferem de como a pessoa vai interagir com a questão de resíduos sólidos e no seu dia a dia, de uma forma geral. Agora eu quero entrar no segundo item, que é o item gerencial, administrativo. Por onde é que a gente tem que olhar para a gente conseguir estruturar a gestão, a administração, usando modelos sustentáveis, usando modelos cíclicos em relação à educação ambiental e economia circular. Internalizar conceitos que são extremamente novos, que é a desmaterialização, a imaterialização e a transmaterialização. Resíduos sólidos ainda está muito na dimensão da materialização. E adotar alguns preceitos e ter alguns parceiros, como adotar o princípio do lixo zero e o Instituto Lixo Zero. Então, já vai uma segunda dica também para um parceiro a custo zero ajudar na gestão do seu município. Então, muito bem, eu vou começar com os 10 princípios que são adotados pelo Instituto Lixo Zero para você, no seu município, ou você na sua casa, ou na escola, ou na sua ONG, você diminuir a quantidade de resíduos que você gera e começar a ter uma vida um pouco mais sustentável. Então, existe um compromisso com o social, o ambiental e o econômico. Isso aqui é o triple bottom line. Usar o princípio da precaução. Ora, se eu não sei qual é o impacto de uma alimentação transgênica, eu não vou me alimentar de transgênico, porque efetivamente a gente não sabe. Se eu tenho a opção de comprar algo que é biodegradável e algo que não é, então eu vou comprar algo que é biodegradável. Então é mais ou menos isso, começar a pensar e colocar o princípio da precaução, ou precaução e prevenção, em tudo que você faz. Fazer o desempenho do lixo zero. Quer dizer, o que é que você pode usar, reutilizar, reaproveitar, reciclar, fazer compostagem e só destinar como rejeito o que efetivamente você não tem jeito para resolver. Então, desse jeito, você também diminui o peso que tem o resíduo na gestão pública. Na hora que você diminui, também há novas possibilidades de uso desses recursos pelo próprio município. Usar a responsabilidade pelo retorno de produtos de embalagem. Então, se eu tenho uma embalagem ou um produto que já existe a logística reversa, e aí um parceiro dos municípios pode ser a ABINE, Associação Brasileira de Empresas de Eletroeletrônico, ABINE, Associação de Indústrias de Empresas e Empresas de Eletroeletrônicos. Então, a ABINE tem um programa nacional, junto com a Green Electron, para fazer a logística reversa de todos os eletroeletrônicos domésticos. Então, você, gestor municipal, você de uma ONG, de uma associação, pode ser parceira da Green Electron, tanto tendo um ponto de recebimento desses eletroeletrônicos, que vai desde celular, tablet, computador, todos os eletroeletrônicos, eles já têm um acordo setorial, e aí você ajuda na gestão desses resíduos. Utilizar produtos e matérias que possam ser reutilizáveis, recicláveis ou compostáveis.
Então, começar a ter um consumo inteligente, isso é muito importante para a gente diminuir a quantidade de resíduo. Usar a prevenção para reduzir o desperdício, porque hoje a gente desperdiça bastante. Cerca de 30% da lavoura que é produzida no país vai para o lixo, por uma questão de embalagens. Mas não só de embalagens. Quando chega no supermercado, cerca de 5% do que chega no supermercado também é descartado. E na nossa casa, cerca de 10% das frutas e verduras que chegam na nossa casa também são descartadas. Então, veja, você pode usar talos, pode usar cascas, há uma série de partes que tradicionalmente você não usa, que você pode usar. Então, o GAMP tem um livro a respeito de reaproveitamento integral dos alimentos. Então, busque essa informação. Então, você olhar o maior e o melhor uso para cada coisa que está dentro da sua casa ou da sua instituição. Incentivar seus clientes, fornecedores e trabalhadores para adotar esse princípio. E os dois últimos, evitar o desperdício e eliminar o uso de materiais tóxicos. Isso é muito relevante, gente. Uma coisa que provavelmente mais de metade das pessoas que eu estou falando agora devem estar usando, e eu diria que 99% tem no seu guarda-roupa, talvez eu seja a única que não tenho, é jeans. Jeans é um material extremamente tóxico, porque na sua produção, especialmente na fase que a gente está de lavagem, de destonagem do jeans, o jeans, o processo elimina tóxicos que são cancerígenos. Então, é muito importante, quando a gente for comprar alguma coisa, a gente pensar de onde veio. Tipo, por que a gente tem que comprar material que é cancerígeno, ou que tem um rastro cancerígeno? Então, é bom a gente repensar o tipo de aquisição que a gente faz. Então, aí eu trago o Instituto Lixo Zero, que pode ser um parceiro seu, um parceiro de pessoa física e jurídica, e o Instituto Lixo Zero também é um parceiro do GAMP, para que a gente consiga cada vez mais avançar na diminuição da geração de lixo. Então, já vai mais uma dica para vocês em relação à gestão de resíduo e à parte educacional. Muito bem, e agora eu quero trabalhar um pouco essa dimensão, ainda na parte de gestão, o que é materialização. Lembrando a vocês que a gente tem um livro dentro do ePessoal chamado Desmaterialização. Então, aquele livro vai ter um capítulo tratando desse assunto. Então, na materialização, que é você ter o material, né? Você ter as coisas que são materiais. Processo de materialização, a gente vai ter, mas há muita coisa que a gente pode rever. Talvez a gente não necessite ter tanto material, porque a materialização destrói ecossistemas, usa químicos, produz produtos de bem de consumo duráveis ou não duráveis, e eles, no segundo ou terceiro momento, se tornarão resíduo ou rejeito. Então, uma coisa muito simples. Aqui, provavelmente, todo mundo tem uma máquina de lavar. Nos países desenvolvidos, as pessoas não têm máquina de lavar em casa. O pessoal classe média não tem. Existem centrais de lavagem. Eu vejo uma máquina de lavar hoje de R$1.500, R$2.000, por que eu tenho que empatar esse capital se eu posso gastar R$1 ou R$2 para lavar minha roupa numa central por semana? Então, quanto tempo eu gastaria para chegar até R$2.000? Então, é mais ou menos isso, a gente rever esse hiperprocesso de materialização que a gente foi acostumado. Começar a fazer a transmaterialização, significa a gente mudar a composição do que a gente compra. Então, digamos, se a gente compra calça jeans, ok, eu posso comprar uma calça de algodão, uma calça de brim, uma calça que não precisa do tratamento que o jeans, do stonewash, ele passa e ele deixa um rastro cancerígeno. Então, repensar o tipo de compra que você faz, dando mais ênfase ao que é produzido onde você mora, para você fazer com que a circulação de dinheiro fique muito mais endógena, fique muito mais próxima e cause enriquecimento do local onde você está. Mas a gente pode chegar ao momento da
desmaterialização, significa comprimir, diminuir. Vocês se lembram muito bem como eram os celulares. No início, eles tinham um carrinho, né, em 1950, quando foi lançado. E aí eles foram se comprimindo, e hoje em dia você tem até num relógio, você pode colocar um celular, você pode ter todas as funções de um celular. Então, é esse processo de compressão das coisas, de menor uso de matéria, que a gente chama de desmaterialização. Um exemplo clássico é a parte toda de amaciante líquido, que eram 2 litros e agora estão sendo comprimidos e concentrados em 800 ml. Não é a embalagem de 800 ml, é a concentração em 800 ml. O preço pode ser exatamente igual, de 2 litros, mas você acaba usando muito menos porque ele está concentrado. Isso é o processo de desmaterialização. E aí a gente tem a conservação dos ecossistemas, até avançar para a imaterialização. Então, que tipo de serviço seu município pode oferecer em substituição a algo que é material? Então, digamos, uma coisa que é muito presente nos países europeus são os carros elétricos coletivos. As bikes, que aqui, pelo menos no Recife, a gente tem muito, a bicicleta que você aluga e deixa num outro ponto. Então, você não precisa agora ter uma bicicleta, porque o que você quer é o serviço de deslocamento, e não a bicicleta. Você não precisa ter o carro, porque o que você quer é o serviço de deslocamento, por sinal, há mais de um ano a gente vem se deslocando bem menos. Então, tentar olhar o que está dentro do município e o que é que o município pode oferecer em termos de serviço para melhorar a qualidade do próprio município, dos municípios. Ok? Então, gerencial era mais ou menos isso que eu gostaria de falar, essas ideias que eu queria falar, e agora a gente vai entrar na parte de tecnologia, de pesquisa, de desenvolvimento de inovação. Eu preciso dizer a vocês que as 69 universidades federais são parceiras dos municípios. Estamos com serviço público pago por vocês, pelos impostos de vocês. Então, estamos à disposição de vocês. Podem acionar qualquer universidade localizando os grupos de pesquisa, que lá vocês terão pessoas que podem ser parceiros dos municípios para pensar, repensar, analisar o que está acontecendo no município e fazer proposições. Então, o que eu queria adotar, e até o meu colega Rodrigo Passos, que é doutor e trabalhou a parte de rotas tecnológicas, de precificação, ele é doutor na área de resíduos sólidos, é mais uma pessoa de excelência que o país tem e que está à disposição. Então, eu queria trabalhar com rotas tecnológicas, rastreabilidade e responsabilidade compartilhada. É essa dimensão que eu vou adotar. Então, muito bem. A questão de rotas, o que é que a gente está chamando de rotas? Desde que a pessoa descarte, e agora eu estou trabalhando resíduos sólidos, especificamente resíduos e rejeitos. Quando a pessoa descarta aquele resíduo ou rejeito, aquilo dali vai seguir um caminho. Este caminho é o que a gente está chamando de rota tecnológica. E a depender do tipo de resíduo ou rejeito, o caminho que ele vai seguir pode estar legal ou pode estar confrontando a legislação. Pode ser sustentável ou pode estar gerando degradação ambiental. Pode trazer os catadores e trazer também o conhecimento da população, ou pode estar sobrecarregando o município. Então, isso é muito importante para todos os gestores, quer seja de empresa, instituições ou de municípios. Isso é fundamental. Então, entender esse processo de geração, segregação, acondicionamento, manejo, tratamento de exposição. Isso é relevante para você estudar, entender para onde está indo cada resíduo e o que é que poderia gerar recursos novos, energia para o próprio município, divisas para o próprio município, gerar emprego e renda. Então, de repente, você está enterrando possibilidades mil que o seu município poderia ter. Então, esta é a rota que, infelizmente, os municípios de médio e pequeno porte adotam. Eles são geradores, né, as casas, as empresas, junta resíduo e rejeito. O resíduo é aquilo que pode ser reciclado, reutilizado, alguma coisa, e rejeito é aquilo que não há, a gente não tem técnica, não tem estrutura financeira para reaproveitar, reciclar ou reutilizar,
e ele vai direto para o aterro sanitário. Então, a maioria dos municípios acaba adotando uma única rota e acaba enterrando possibilidade de um futuro sustentável. Então, a gente precisa entender, primeiro, que resíduos perigosos, existe uma norma específica para resíduos perigosos, e que a gente precisa retirar desse bolo de resíduos e rejeitos todos os resíduos perigosos, quer solventes, tintas, toda a parte de resíduos hospitalares, mesmo que sejam resíduos contaminados, que sejam produzidos dentro da casa. Hoje em dia, com a realidade do Covid, a gente está percebendo isso com mais clareza. Então, a gente precisa aprender a separar, segregar resíduos perigosos de resíduos e rejeitos. Pelo menos essa primeira parte a gente precisa aprender. E tentar trabalhar para a gente não ter essa dimensão, porque isso é um desastre. Isto já é um pouquinho melhor, mas o perfeito é que se a gente tivesse essa segregação desde a origem, a gente teria uma qualidade do resíduo e rejeito e o município poderia estar lucrando com isso. Tem um trabalho que vai dimensionar esse lucro e o que a gente chama de payback do sistema, que é de Fernando Monteiro. É uma dissertação defendida na Universidade Federal de Pernambuco. A dissertação de Fernando Monteiro é de extrema relevância para todos vocês, para entenderem qual é o ponto de equilíbrio quando eu saio deste modelo tradicional e começo a fazer reciclagem. Qual é o momento que a reciclagem se paga, e a partir dali a reciclagem gera lucro para o município. Então é importante entender essa dimensão econômica. O trabalho de Fernando Monteiro traz isso. Uma outra coisa que eu quero chamar a atenção é a presença de catadores. Talvez no seu município não exista, mas no Brasil, segundo o IBGE, são mais de 400 mil. Segundo a Associação Nacional de Catadores, são mais de 800 mil famílias que têm como principal atividade financeira ser catador de resíduos. Então, talvez no seu município também exista isso. E eles estão numa informalidade e numa inconsistência muito grande dessa relação de trabalho. E vejam que, se a gente olha o que é o resíduo do Brasil, há uma possibilidade da gente reaproveitar e reutilizar, tipo plástico, papelão, metal, vidro. Há muito que a gente pode reutilizar. Se a gente olha na dimensão internacional, a gente percebe que o Brasil ainda não recicla o que poderia reciclar. E aí a gente tem que estabelecer uma rota que desagregue resíduo perigoso, resíduo orgânico que vai para a compostagem, ou na casa das pessoas, ou uma compostagem de maior volume, feito pelo município. Segregar os resíduos secos compostáveis, então, papel, papelão, metal, vidro, né? E rejeito. Rejeito vai para aterro. O restante tem outro caminho muito mais inteligente. Então, fazer com que as associações tenham pontos de entrega, que os municípios façam seus pontos de entrega. Esse é um ponto de entrega, ambos, aqui do Recife. Entrar com parceria com o Cataqui, e existe um programa nacional chamado Plim Minha Carroça, que eles pintam as carroças para que os catadores tenham uma autoestima um pouco melhor. Muito bem, mas aí quando a gente olha com um pouco mais de detalhe a economia circular, quer dizer, o que é que significa eu, em vez de pegar uma rota linear, eu fazer com que esse resíduo ele volte para o sistema produtivo. E aí, dentro da economia circular, entra a logística reversa. Por isso que eu chamo a atenção para vocês entrarem em contato com a BINE e checarem os acordos setoriais, porque hoje no Brasil existem acordos setoriais que obrigam a estruturação da logística reversa pelo fabricante. Isso não é custo para o município, é diminuição de custo para o município. Então, entrar num programa de circularidade, e essa discussão de rotas também está num dos livros do EPESOL, que trata sobre modelos de rota tecnológica. Então, eu convido vocês a lerem esse capítulo. E aí, este modelo circular faz com que a gente perca pouco material e que a gente degrade menos as terras municipais.
Mas a gente ainda evolui na hora que a gente começa a ter o processo de rastreabilidade e internet das coisas. Significa que a gente consegue colocar microchips em determinados produtos e a gente consegue rastrear para onde ele vai. Isso já é realidade nos países nórdicos. Então, Noruega, Finlândia, Suécia, Suíça já faz isso com roupa, faz isso com eletroeletrônicos. Esse será o futuro do país. Não sei em quanto tempo, mas até que ponto o seu município não pode fazer uma parceria internacional trazendo essa tecnologia e sendo um modelo de gestão para o país. Então, a partir daí, a gente acaba tendo uma rota tecnológica com rastreabilidade. Isso é extremamente relevante para a gente melhorar a qualidade. Então, eu queria agora trabalhar uma outra dimensão, que é a gente entender como é que como estão os processos produtivos dentro do nosso município. Algumas coisas a gente vai perceber que está como se fosse antes da Revolução Industrial. A maioria dos catadores trabalha antes da Revolução Industrial, só a carroça é ele que leva. Aqui na Avenida Boa Viagem eu vejo muito catador pegando uma pedra, para amassar uma lata. Ele não tem um amassador manual. E veja, a Revolução Industrial aconteceu em 1750, nós temos maquinário para isso. Mas, infelizmente, há uma série de questões que estão, uma série de sistemas produtivos que estão antes da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, ela na realidade, gerou o que a gente chama de indústria 1.0. Mas essa indústria, ela foi evoluindo até 5.0 e alguns já falam da 6.0. Eu ainda estou estudando a 6.0 para ver se eu concordo, mas até 5.0 eu concordo. E a gente vai caminhar nesses próximos 5 minutos exatamente por aí. Então, essa revolução adota o carvão como fonte energética e acaba gerando uma degradação ambiental enorme. Quantas padarias ainda adotam carvão como fonte energética? Aqui no Recife tem várias. Quantas atividades econômicas no seu município ainda estão na indústria 1.0? Mas aí a gente evolui para a indústria 2.0, que inicialmente aconteceu no século passado, vocês estão vendo. E uma coisa interessante é essa linha de produção do Henry Ford, com o Ford T, onde ele botou os carros em cima de um trilho de trem, e aí as pessoas iam empurrando, e um botava a porta, outro botava a maçaneta, outro botava a luz, e assim ia, e acabou produzindo em série. Então, esta produção usa a energia elétrica e ela acabou fazendo uma linha de produção. Então, pensem no seu município, o que já está nessa fase, mas é uma fase também ultrapassada, viu, gente? Não é nada de muito novo, não, o uso de energia elétrica, especialmente de fundo de energia hidráulica, né? Vindo de hidrelétrica. A gente avança um pouco na revolução, na terceira revolução, ou o que a gente chama de indústria 3.0. E aí a gente já tem a entrada da informática, da conectividade. A partir da revolução 3.0 em diante, a parte da conectividade está presente e muda completamente esse processo. Uma das coisas negativas é a produção de resíduos eletroeletrônicos, que não existia 50 anos atrás, e hoje em dia todo mundo tem 1, 2 computadores, tem notebook, tem tablet, tem celular, isso é resíduo eletroeletrônico. E aí essa inovação tecnológica também gera um processo de exclusão. Então, pessoas que não entendem esse mundo tecnológico ficam fora dessa linguagem. E aí uma coisa que a gente precisa observar é que isso é um processo praticamente que não tem volta, porque você vai ter uma entrada de novos produtos feitos em silício e o sistema produtivo também vai incorporar a robótica, a genética, a informática, a telemática, a telecomunicação, a eletrônica, dentre outras tantas coisas que a indústria 3.0 incorpora, fazendo com que a velocidade da inovação seja muito mais rápida. Então, é mais ou menos isso. O chão de fábrica do 3.0 não tem pessoas, tem robôs. Onde estão as pessoas? Não, estão no desemprego, simplesmente. E as pessoas que estão hiperqualificadas, elas estão gerenciando o robô. Então, em vez de você ter 1000 pessoas no chão de fábrica,
você tem 100 robôs que vão ter um nível de precisão muito maior, mas não vão ter um nível de inventividade. E aí, você vai ter pessoas que vão saber mexer com esses robôs. Mas até que ponto, né, a gente vai entrar nesse nível e o que a gente vai fazer? Qual é a estratégia municipal para as pessoas que perderão o emprego pelo avanço tecnológico? Isso é uma problemática que o município precisa pensar. E aí, se a gente olha a produção de resíduos eletroeletrônicos no mundo, você veja que é uma crescente. E eu estou falando, esse número à sua direita, é a geração de quilo por ano, por pessoa no mundo. Isso não quer dizer que no seu município aconteça assim, mas há pessoas que estão produzindo muito mais resíduo do que as pessoas do seu município, e por isso que, per capita, quando chegar em 2030, a gente vai estar em 9 quilos de resíduos eletroeletrônicos por ano. Isso é um verdadeiro desastre. Se a gente não tiver uma forma de gerenciar isso, não estruturar isso no município hoje, você vai estar com material cancerígeno sendo colocado nos aterros, chegando na água, e aí poluindo a água e chegando no copo das pessoas que vão estar bebendo água com elementos cancerígenos. Muito bem, se a gente olha por continente, você vê que há uma grande diferença. Se você vê a África, que é uma produção baixíssima, até porque a África tem um comprometimento muito grande em relação à renda. Se você olha a África em relação à Ásia, ou em relação às Américas, Estados Unidos é um ponto fora da curva desse grupo. Mas você veja a comparação da Europa para a África, como é distante. Então, os europeus produzem muito mais resíduos eletroeletrônicos do que a África. Se a gente olha por países, veja a China, que loucura, né? A quantidade de tonelada por ano, o que está sendo produzido na China hoje, né? 2019, não hoje, 2019. Muito bem, e aí a gente avança um pouco mais para os próximos passos da Revolução Industrial, tentando ver que materiais valiosos, como um computador, um celular, tem ouro, tem prata, tem platina, tem cobre, isso tudo pode ser reutilizado. Então, esses resíduos eletroeletrônicos, eles precisam de um tratamento especial. E aí a gente precisa olhar que apenas 17% é o que está sendo reciclado no mundo, e que isso ainda é muito pouco. Então, a gente precisa olhar a internet das coisas como uma possibilidade onde vai haver uma hiperconectividade no lugar onde você trabalha. A lâmpada vai estar conectada com o seu celular, a máquina de café, até o fogão da sua casa. Isso já é realidade nos países nórdicos europeus, em casas ricas norte-americanas e europeias. Isso chegará no Brasil. Então, como é que o seu município está? E aí a gente avança para 5.0, onde existe a customização. E aí eu acho que é um salto de qualidade que vai haver, e o seu município, na hora que adotar essa revolução industrial, pode ser um ponto de customização com impressoras 3D. As impressoras 3D hoje estão fazendo até casas, fazem roupa, fazem peças para cirurgia, né? Então, próteses de cirurgia. Então, até que ponto o seu município está preparado para essa revolução ou pode estar na pioneira dessa revolução? Isso significa do it yourself, faça você mesmo. Então, eu daqui posso escolher, digamos, um carro e customizar o carro em qualquer lugar e ele será montado. Eu posso escolher uma roupa que ela é desenhada na China e ela vai ser produzida numa impressora 3D aqui na esquina da minha casa. Eu compro o software e aí eles produzem isso. Então, a logística vai diminuir muito, porque a logística será de processo produtivo e não do produto em si. Vai ser do software e não do hardware. Então, é mais ou menos isso. Com essa indústria 5.0, a gente vai ter internet das coisas, mas a gente vai estar com um ambiente, a princípio, muito mais saudável e uma ecologia das coisas também se olhando, que há de se gerar empregos, os mais diversos, nos lugares que estiverem prontos para a indústria 5.0. Então, essa revolução é
inteiramente necessária para a gente conseguir diminuir os riscos ambientais para o meio ambiente. E aí, desse jeito, você consegue trabalhar com a rastreabilidade. Isso me parece que é o futuro. Por isso que eu não botei ainda o 6.0, porque eu ainda estou estudando, mas a rastreabilidade dos produtos. Hoje, das pessoas, acontece. Com o celular, todo mundo sabe onde a gente está, o que a gente compra pelo cartão de crédito, o que é de interesse quando a gente está olhando Facebook, quando a gente está olhando jornal. Então, hoje, a nossa vida é completamente rastreada. Então, há de ter, logo, logo, a rastreabilidade dos produtos também. E isso vai fazer com que exista a logística reversa, pelo menos do que a gente já tem de acordo setorial. Pneus, embalagem de agrotóxicos, pilhas, toda a parte do lubrificante e resíduo eletroeletrônico já tem acordo setorial. Então, você no seu município, você na sua instituição, pode acessar todos esses acordos setoriais, chegando a um desenho sustentável. Então, esse desenho é de uma dissertação que vai ser defendida no dia 26 de Brena, e aí é um desenho propositivo, onde a gente teria toda a parte de rastreabilidade de eletroeletrônicos. Ela faz um estudo de todos os modelos, é muito interessante o trabalho dela, vai estar disponível daqui a mais 30 dias, mas já há alguma coisa publicada. Então, eu recomendo que vocês olhem o trabalho de Brenda Majori Torres. Muito bem, é isso que eu queria trazer para vocês, mostrando que há um desafio no campo educacional, há um desafio no campo gerencial e há um desafio no campo tecnológico que a gente precisa se colocar para ele. E, neste ponto, eu me coloco à disposição se alguém quiser fazer alguma questão, algum questionamento a respeito dessas minhas breves colocações, lembrando a todos que isso está disponível em diversos produtos, em livros, em artigos, em palestras, e agora eu queria aproveitar, na Semana do Meio Ambiente, nós vamos estar oferecendo 6 cursos inteiramente gratuitos para todo o Brasil. A partir do dia 16, eles já vão estar disponíveis. Então, o GAMP sempre está disponibilizando o pouco de conhecimento que nós produzimos, porque o nosso interesse é que todos compreendam o que a gente está fazendo e que a gente possa fazer jus ao dinheiro, à bolsa, o apoio financeiro que nós recebemos, que vem da contribuição dos impostos de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua fala, pelas suas explanações. Está aberto para perguntas. Inclusive, já temos uma aqui, que é do Khalid, perguntando se a China é a maior poluidora dos oceanos, se é correta essa informação. E do Fernando Ibanez, que pergunta qual o título do livro sobre educação ambiental experimental que foi mencionado na apresentação. Ok. Bom, a China, na realidade, é a maior poluidora de CO2, 24,3% que eles poluem em termos de gases de efeito estufa. Infelizmente, eles não têm um tratamento inteiramente correto dos resíduos, esses resíduos efetivamente chegam ao mar. E se a gente pensar, a China é o país que tem maior população. Então, não quer dizer que per capitamente ele é o maior poluidor, de jeito algum. Estados Unidos está na frente. Mas em termos de nação, sem dúvida alguma. Os Estados Unidos e Índia, né, são dois países que têm uma gestão muito temerária em relação aos resíduos sólidos. Estados Unidos, em alguns estados, está muito bem, mas em outros nem tanto. Mas como existe um hiperconsumo nos Estados Unidos, isso eu posso dizer de cadeira, porque meus irmãos são americanos, e quando a gente se reúne, né, antigamente, pelo menos mais 2 vezes por ano, que eu ia lá para ver minha família de lá, eu vejo como eles consomem coisas, como eles descartam coisas, é uma loucura, e eles compram simplesmente porque o preço está barato. A China também tem uma realidade assim, eu estive na China em 2019, não fui eu estive na região de Wuhan, mas não fui eu, viu, que trouxe a Covid, e você vê na China a imensidão daquela população, é uma coisa, assim, incrível, incrível. Então, sem dúvida, a China é uma vilã
mas eu acho que a China está repensando seus preceitos. Bom, em relação à educação ambiental, até 2013, eu recebia dinheiro para publicar livros impressos. Então, até 2013, de 2009, que é o primeiro livro, até 2013, os livros estão impressos e esgotados, porque nunca foram vendidos, sempre foram doados. Então, existem alguns livros, Educação Ambiental, Prática e Teoria, esgotado, né? Ai, Cristo, só se olhar o meu lápis, viu? Eu não tenho de cabeça o livro, não. Eu tenho a impressão que eu já escrevi uns 40, eu não tenho de cabeça, não. Tem Metodologias Inovadoras para o Empoderamento Social. Esse está no site da universidade, ok? É um livrozinho de capa marrom. Metodologias Inovadoras para o Empoderamento Social. Eu quero crer que o nome é este. E dentro daquela cartela imensa do pessoal, que ali tem 17 livros, você vai encontrar muito texto que vai tratar sobre educação ambiental e resíduos sólidos, muito texto. Mas se você tiver um interesse particular em um, que não seja impresso, porque eu só tenho um de cada livro que eu escrevi impresso, eu posso lhe mandar o link depois. Mas entrando no site da Universidade Federal Rural de Pernambuco, buscando livros para download dentro da editora, estão todos os livros a partir de 2014. E buscando no EPSOL, você vai ter todos os livros vinculados ao EPSOL. Professora? Pois não. Esses cursos de capacitação que a senhora falou, a partir da Semana do Meio Ambiente, qual o site que a gente entra para fazer? ecosdepernambuco@gmail.com. Mande um e-mail para o ecosdepernambuco@gmail.com. Quem vai estar respondendo do outro lado sou eu. Eu não mande agora, tá certo? Eu já mando automaticamente o link de inscrição, tá certo? É certo, obrigado. Então, todos os anos, ano passado nós oferecemos 4 cursos, esse ano, salvo engano, são 6 cursos, e são cursos bem, bem interessantes, versam, deixa eu ver se eu puxo aqui rapidamente para botar no chat, para vocês terem ideia do que a gente vai ofertar, se alguém quiser prosseguir, mas todos os anos a gente faz esse movimento. Eu preciso dizer o que é o Ecos de Pernambuco. Também existem livros a respeito do Ecos de Pernambuco lá no site da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ecos de Pernambuco junta 11 instituições públicas hoje de grande impacto. Então, 10 instituições a gente está auxiliando na gestão. São os tribunais, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Tribunal do Trabalho. Os ministérios públicos, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público tem um outro. E a Advocacia Geral da União. Então, esses 10 órgãos estão unidos no que a gente chama de Comitê Ecos de Pernambuco, e a Universidade Federal Rural de Pernambuco é parceira para incentivar a gestão ambiental. Então, eu acho esse modelo fantástico, ele existe desde 2014. Se vocês tiverem interesse também, eu posso disponibilizar o último livro que nós publicamos a respeito disso, explicando a história, explicando que tipo de ação. Eu acho que é uma iniciativa legal, viu? Eita, já não sei o que eu estava procurando. Estava procurando os cursos. Já me lembrei. Mas vamos continuar. Bom, temos mais uma pergunta aqui da Aline Lessa, que foi mencionada as parcerias com a BINI e a Green Electron. Os municípios de Pernambuco têm conseguido firmar parcerias com essas entidades gestoras? Sim, o Brasil todo, na realidade. A Green Electron, eu vou começar a colocar os cursos e as emendas aqui no chat para vocês saberem o que é que a gente vai ofertar enquanto eu estou falando, tá certo? E aí essa inscrição é feita num formulário Docs que vocês vão ter como resposta automática desse e-mail. A Green Electron, ela tem um acordo setorial desde 2018
com o governo federal, é força de lei, e aí eles precisam instalar pontos de coleta de resíduo eletroeletrônico. O ECRUS de Pernambuco, e veja, se você pensa assim, Tribunal Regional Eleitoral, ele tem comarca em Pernambuco todo. Então, a gente vai instalar pontos de coleta em todos os pontos do ECRUS de Pernambuco, aqui em Pernambuco, que quando eu estou falando Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ele pega 4 estados, mas a gente está fazendo um recorte só Pernambuco. Então, a gente poderia estar trabalhando vários estados, mas nesse momento, isso a gente está trabalhando só Pernambuco. Isso significa que a gente vai conseguir recolher pontos de coleta em todo o estado, através dessa rede que se chama Comitê ECRUS de Pernambuco. Eu acho que os governos poderiam adotar esse modelo do ECRUS de Pernambuco como um modelo de gestão, porque isso ajuda muito o governo do estado e os municípios, ajuda demais. Então, fica a sugestão como um modelo gerencial e no momento que vocês quiserem, estamos à disposição para dialogar a respeito. Coloquei os 6 cursos com as emendas e os... Eu não vou dar nenhum curso, né? Mas está aí. Então, eu acho que é muito interessante. E durante a Semana do Meio Ambiente, a gente ainda não definiu que dia, vai ter uma live trazendo, na realidade, um webinário, né? Trazendo as melhores práticas dessas 10 instituições. Isso foi uma decisão tomada ontem na nossa reunião. Então, eu acho que o modelo ECRUS de Pernambuco é um modelo muito interessante para ser adotado. Professora? Oi, não. A senhora comentou alguma coisa dos Estados Unidos, né, a geração de lixo, né? Sim. E eu queria falar uma coisa, eu morei um tempo lá, e no estado de Massachusetts, é um dos estados mais avançados, né, melhor Sem qualidade dúvida. de vida do país. E eu achei interessante, como a senhora está falando pontos de coleta, né, uma vez queimou uma televisão nossa, e simplesmente não pode deixar lá na frente da casa que o caminhão vai levar. Aí fomos orientados que nós teríamos que ir até um aterro lá deles, né? E cada eletrodoméstico tinha o seu lugar de colocar. Então nós entramos com o carro, foi pesado o carro, nós levamos mais alguma coisa, né, também, e fomos lá no container lá, descarregamos a televisão, alguns outros equipamentos eletrônicos, e depois tivemos que sair, tivemos que pagar. Pesou o carro de novo e teve que pagar uma taxa para deixar o lixo, digamos, Sim. eletrônico, né? Sim, sim. Então, é interessante essa situação do poder público, né, em cima disso aí, cobrando isso aí e exigindo. Perfeito. Foi no ano de 2001. Olha, o modelo de gestão aqui no Brasil é um pouco diferente. A professora Brena Maroja, que eu citei agora, ela vai defender dia 26 de maio, convido todos vocês à defesa dela, o trabalho dela está belíssimo, e ela colocou aqui já o link da Green Electron para todos vocês entrarem em contato. No Brasil, nós não iremos pagar, na realidade, o pagamento já está embutido no preço, né? Claro, óbvio, né? Digamos, a Apple sempre teve um modelo de gestão de logística reversa. Então, óbvio, eu entrego esse iPad e compro um novo com abatimento, mas no fundo, o custo de desmontagem deste já está embutido no preço, isso está claro, né? Quem paga, em última instância, é o consumidor. Agora, o que eu acho interessante no modelo brasileiro é que a gente está tendo um acordo setorial nacional onde vai gerar uma lógica nacional. Então, isso é muito interessante, mas os municípios têm um papel primordial para que isso funcione bem. Sim, dá certo. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Temos mais uma pergunta aqui, que foi mencionado, né, ainda existe uma grande quantidade de catadores informais nos municípios. Qual a sua recomendação para os municípios que ainda não conseguiram criar uma organização de catadores? Qual o primeiro passo? E se a senhora recomenda algum material de apoio para auxiliar esses municípios? Eu recomendo que vocês entrem em contato com a Verdiera, com o Daniel Pernambucano,
de Mello. Ele também é do GAMP, a Verdiera, porque o GAMP é um grupo de pesquisa vinculado ao Ministério, ok? E ele está dentro da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Ontem o GAMP fez 12... Ontem não, dia 5 de junho, o GAMP fará 12 anos. E dentro do GAMP nós temos 4 empresas incubadas. Isso significa que pessoas que foram mestrandos, que ajudam até na capacitação de quem está lá e que está querendo trabalhar com empresas privadas ou trabalhar com consultoria, essas empresas ajudam. E quando vem alguma consultoria para mim, digamos, nós trabalhamos com grandes geradores, tá certo? Temos uma parceria aqui com os shoppings, temos projetos dentro dos shoppings. E quando aparece um detalhe, que eles dizem, olha, a gente quer uma consultoria nisso, eu passo para alguma incubada, o preço é milesimamente menos do que uma empresa de consultoria, nem se compara, porque, na realidade, é uma forma de remunerar aqueles estudantes, mestrandos, doutorandos que estão no processo e viabilizar a demanda do cliente. Então, em relação a catadores, a primeira coisa que eu solicito é que entre em contato com a Verdiera, o Daniel Pernambucano de Mello, porque ele trabalha, ele é assessor da Federação Nacional dos Catadores, e hoje ele assessora 6 estados exatamente nesse ponto. Aqui no Recife, ou aqui em Pernambuco, eu não posso chamar Recife, aqui em Pernambuco a gente tem uma série de associações que estão em parceria. Eu acho que tem vários caminhos. O cataqui é uma forma, porque você pega o catador que não está associado e você consegue plugar ele, mas ele terá que ter um celular para ele se comunicar. Existe o Plim Minha Carroça, que também é uma forma que eu também falei a respeito. Agora, me parece que a coisa inicial é um processo de capacitação e um apoio administrativo gerencial, que na minha compreensão, isso deve ser papel municipal, sabe? Aqui no Recife, só para vocês terem ideia, os catadores... nós temos cerca de 3 mil catadores na região metropolitana. Os catadores coletam cerca de 12% do resíduo que é reciclável e que iria para o aterro sanitário. O governo, com toda a estrutura governamental, consegue coletar 0,02%. Veja que discrepância. Então, no meu entendimento, a forma mais inteligente que o município pode ter de fazer coleta é, primeiro, um programa maciço de educação ambiental. Pontos de coleta que estejam sob a gestão dos catadores e fazer uma parceria com os catadores, associados ou não. E você fazendo uma negociação de ruas, porque ele já tem isso mapeado. Um catador já negociou com outro, já houve esse momento, digamos, de conflito, e tais catadores estão nessa rua, tais catadores estão nessa rua. Eu acho que a gente empoderar os catadores no processo é extremamente relevante, e respeitar o tempo deles, e dar apoio. Dá EPI, dá mesmo. Eu não estou falando negócio de vender, não, dá. Eu acho que o governo municipal tem a obrigação de fazer isso, porque são trabalhadores que estão ajudando na gestão municipal e que praticamente não têm apoio. E estruturar galpões. Isso em Pernambuco é realidade, dá um resultado razoável, mas a gente tem um certo conflito entre modelos aqui em Pernambuco. Aí, novamente, uma outra pessoa que eu recomendo que vocês entrem em contato é Rodrigo Passos, que está até aqui. O professor Rodrigo Passos, ele vem se dedicando a essa discussão e a precificação dos modelos de coleta seletiva ao longo da vida dele. Então, a pessoa que eu conheço no país que está mais bem habilitado para dar assessoria, para ajudar a definir um modelo nos municípios, é o Rodrigo Passos. Mas, sem dúvida, olhar com toda atenção, todo respeito aos catadores, isso é necessário. Bom, por enquanto não temos nenhuma outra pergunta. Se alguém ainda temos um tempinho para tirar dúvidas, fazer colocações. Olha, uma outra coisa que eu queria recomendar
nós temos um contingente imenso no país de organizações não governamentais. E essas organizações, nos últimos 10 anos, têm assistido uma perda de receita muito grande. E os últimos 2 anos, infelizmente, devido à posição antiambiental e à visibilidade extremamente negativa que o Brasil está tendo, que antigamente era um player considerado, lembre-se que a Eco 92 foi feita no Brasil, a Rio Mais 10 foi feita no Brasil, a Rio Mais 20 foi feita no Brasil, e hoje em dia a gente está sofrendo boicote da Europa pelo nível de desmatamento da Amazônia. Então, hoje a gente deixou de ser um player para ser um pária. Isso é muito sério. E isso arrasta não só o país, os produtos, mas as ONGs também sofrem, porque aí as entidades internacionais não ficam mais com um bom olhar, digamos assim, de investir dinheiro no Brasil, porque percebe a dificuldade que as ONGs estão tendo para efetivar políticas. Então, eu acho que a gente tem que reverter isso na esfera municipal. Se os municípios dão um apoio frontal, constante às ONGs, eu acho que a gente pode reverter muita coisa nesse país, sabe? Eu acho que a gente precisa entender que o país é feito pelos brasileiros e que o governo existe para servir os brasileiros e não os brasileiros ficarem a serviço do governo. Então, eu acho que a gente precisa mudar um pouco a lógica e essa lógica, o poder dessa lógica está nos municípios. Eu acredito completamente, por isso é que a gente tem inúmeras ONGs como parceiras, inúmeras. Nós não somos ONG, eu não faço parte de nenhuma ONG, mas nós temos inúmeras ONGs como parceiras, e eu acho que é extremamente necessário a gente olhar as ONGs e empoderar as ONGs e entender qual é o belo trabalho que elas fazem e como o município pode gerar uma parceria e um fluxo financeiro para dar apoio a esse trabalho. São pessoas visionárias, são pessoas dedicadas a uma causa, dedicam sua vida a uma causa, e isso tem que ter o respeito da sociedade. E eu tenho certeza que os prefeitos, os gestores municipais, eles vão ter uma parceria muito relevante para melhorar a sua gestão municipal. Então, recomendo com força parceria com ONGs e parceria com as universidades, que, por sinal, tiveram um corte drástico nos seus recursos. Hoje, se a gente quisesse voltar, a gente não teria condições de voltar, porque não há dinheiro para pagar água, luz, sabonete, limpeza, não há dinheiro. Vocês devem ter visto ontem, saiu uma reportagem a respeito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma das maiores do país, 150 anos de história, e as paredes caindo, os vidros caindo. Isso é um patrimônio nosso, isso não é do governo, não, isso é nosso. Então, quem tem que falar em defesa das universidades somos nós. A maioria aqui se formou numa universidade. Então, nós é que temos que defender as universidades. Quem está falando aqui é o professor Rodrigo mesmo, Rodrigo Passos, é ele mesmo. Rodrigo e Brena, por favor, coloquem seus contatos, porque se quiserem entrar em contato direto, e Rodrigo e Brena, lá no GAMP é uma grande família, todo mundo tem contato com todo mundo. A gente pode passar também o contato de Daniel Pernambucano de Melo. Muito bem, mais alguma questão? Aí eu faço uma questão, como é a gestão dos resíduos na sua casa? Como é que você faz? E da sua casa para o seu município, como é? Como estamos todos aqui no meeting? Professora, eu já faz uns... Eu sou formado em biologia, eu tenho 58 anos, formei em 2013. E desde 2010, eu sempre tive essa separação dentro de casa. Eu e minha esposa, minhas filhas foram aprendendo, saiu, ficou só eu e ela, e nós fazemos toda essa separação. E eu levo lá na casa do rapaz que faz a reciclagem aqui na cidade, né? Então, todo separado, todo material, tudo separadinho.
E é muito difícil a gente ver que, às vezes, colegas de níveis superiores, né, não compartilham, né, dessas situações. Eu sou professor também, e às vezes você fala, vocês são os chatos, nós somos os eco-chatos, né? A gente tem que entrar com essas informações, mostrar que há 20, 30 anos atrás nós não tínhamos informação disso na mídia, né? Hoje você vê todo instante falando sobre essas questões de responsabilidade social, sobre a ecologia, sobre o que nós devemos fazer, aquela pegada ecológica. Eu já trabalhei com os meus alunos sobre ela. Sim. Então, gente, é uma luta de Davi contra Golias, né? Mas a gente vai fazendo isso e vai compartilhando esses hábitos. Sim, sim. Eu queria pedir, eu vi que Eugenie Barnabé também está presente. A dissertação de Eugenie tem muito do que eu falei hoje, ou digamos ao contrário, do que eu falei hoje, tem muito da dissertação de Eugenie. Então, eu gostaria que Eugenie colocasse seu contato para que quem tiver interesse também tenha acesso à dissertação dela, que é espetacular, Eugenie é do Tribunal de Justiça, e ela fez um trabalho sobre desmaterialização em relação ao processo judicial. Que impacto foi esse? Então, muito bem, Eugenie, já está no chat. Por favor, bote seu contato, porque quem tiver interesse, entra em contato contigo e tu mandas tua dissertação, que está belíssima. Agora, eu concordo com a fala do colega que, primeiro, o exemplo conta muito. Eu lembro que quando eu cheguei no Brasil não existia nada disso de reciclagem, eu tenho 60 anos, isso era uma conversa que não existia, né? E quando eu entrei, quando eu me formei, eu vivia dizendo, eu me formei em 85, né? Eu tenho duas formaturas, 85 e 86. Eu dizia, eu quero trabalhar o homem e o meio ambiente, porque o termo gestão ambiental não existia na época. Simplesmente não existia. Mas eu era tão alucinada por essa interface que eu queria fazer biologia, arquitetura e economia, que na minha cabeça fecharia isso que eu queria abordar. E eu me lembro que todo mundo dizia, mas você não pode, porque a época e hoje a gente só pode fazer um curso de graduação, não é? Aí eu digo, tudo bem, então eu faço um público e um privado. Aí passei em biologia e passei em economia pago. E eu me lembro muito bem que minha família dizia, Soraya, isso não é possível, a gente já pagou um colégio caríssimo, eu fui criada por tias, né? Eu sou órfã desde os 8 anos. A gente não tem condições de manter você na Universidade Federal, porque tem transporte, tem tudo, e pagar para você estudar de noite na Católica, que era caríssima, até hoje é caro, é muito boa, mas é caro. Aí eu disse, bom, então eu vou ter que optar pela Federal, porque na Federal me dá a amplitude de eu caminhar por outros cursos. E aí eu comecei a fazer em paralelo algumas disciplinas de psicologia, sociologia, para eu entender a cabeça do homem. E fui estudar na Unicamp. Fui fazer meu TCC na Unicamp, que eu digo, onde é que tem um pessoal assim mais... Até hoje, o Unicamp é uma referência, né? USP e Unicamp. Aí fui embora para o Unicamp. E terminei assim, dizendo, meu Deus, o que eu quero trabalhar não está ainda formatado. Eu tinha clareza que não estava formatado. E eu me lembro que quando eu tive na Eco 92, eu fui ao Rio de Janeiro, participei do Fórum Global, encontrei o povo falando no mundo todo o que eu quero falar. E de 92 em diante, para mim estava muito claro o que eu queria fazer. Quer dizer, eu encontrei os meus pares, é mais ou menos isso, na Agenda 21. Então, eu vejo que é uma revolução que a gente está fazendo. Que hoje em dia, os meus filhos, que têm 33 e 32 anos, tiveram aula de desenvolvimento sustentável lá embaixo, quando estavam no iniciozinho, estava lá no livro deles. No meu, não houve. Eu nunca fiz um curso de avaliação de impacto ambiental, de gestão, nunca fiz um curso. Eu sou professora de coisas que eu não tive cursos. Por quê? Porque foi um momento de surgimento do tema. Então, essa geração, o pessoal que tem de 30 para baixo, já tem uma formatação mental diferente da nossa, sabe? Então, os meus netos já vão entrar no mundo com essa preocupação ambiental. Ou, digamos, eu tenho um olhar otimista, talvez.
Mas uma coisa que eu vejo de ruptura, quando eu visito meus irmãos, eu percebo como existe um hiperconsumismo nos Estados Unidos, né? Vamos dizer, meus irmãos têm guarda-roupas imensos, de roupas que nunca usaram. E eu pergunto, por que você comprou? Porque estava barato. Vê se faz sentido. Eu sou uma pessoa minimalista, eu tenho pouquíssimas roupas. Eu tenho uma bolsa, né? Porque eu vejo que eu não preciso mais. Para que eu preciso? Né? E a bolsa que eu tenho é de couro vegano. Né? Então, eu acho que a gente gastar com qualidade e gastar com consciência é uma coisa que essa geração de 30 para baixo já começa a adotar como valor. E essa geração que está nascendo agora, a Índigo Cristal, esta virá realmente diferente. Então, nós vamos aprender muito com esses meninos de 8, 10 anos, que estão dando lição de sustentabilidade para a gente, e a gente se pergunta, mas de onde é que esse menino viu isso? Né? Então, vamos prestar atenção e vamos reverter, porque estamos destruindo nosso planeta. Bom, espero que tenha sido produtivo para todos, quanto foi para mim. Agradeço mais uma vez a presença da professora Soraya, né, dos parceiros que fazem parte do GAMP, que compartilham as informações aqui no chat. Eu acho que foi uma troca de experiência muito boa.